7 razões para guardar o sábado. A gente está começando a entrar em assunto mais polêmico, né? Mas fiquem tranquilos. Nós vamos trabalhar essas 7 razões, fugindo um pouco daquelas comumente faladas pelos guardadores do sábado, pelos observadores do sábado, ok? Eu vou começar com a primeira razão, que é a seguinte: a guarda do sábado é uma vacina contra a teoria da evolução. Se você pegar a lista dos 10 mandamentos, tanto em Êxodo capítulo 20, como em Deuteronômio capítulo 5, você verá que dos 10 mandamentos, o sábado é o único que em sua essência menciona Deus como Criador de todas as coisas. Observe, o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim, não diz isso com o complemento, porque fui eu o Criador de tudo. Não fala assim. Não adora imagem de escultura, porque eu fui o Criador de tudo. Não diz assim. Honre seu pai e sua mãe, porque eu sou o Criador de tudo. Também não. Não adulterarás, não cobiçarás. Nenhum mandamento menciona Deus como Criador. Só o sábado é que faz isso. Então, quando a gente guarda o sábado, a gente toma uma vacina contra a teoria da evolução. Porque ele deixa claro que eu reconheço Deus como Criador de todas as coisas. Ok? Segunda razão de por que guardar o sábado. Deus fez com o sábado o que não fez com nenhum outro dia. Como falamos no primeiro assunto, se você ler Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante, você lerá o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele fala, tua obra você faça em 6 dias. Aquilo que é exclusivo, que é seu, para a sua sobrevivência, 6 dias. O 7º é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor fez tudo em 6 dias. E são 6 dias literais. Não cabe aqui, cada dia, ter 7.000 anos. Ou então cada dia ser uma infinidade, milhões de anos. Não, aqui são 7 dias literais. Não faria sentido Deus pedir para que você observasse o 7º dia como uma lembrança de que Ele é o Criador, se esse dia tivesse sido 7.000 anos ou então uma outra quantidade de anos mais. É 7 dias mesmo. Ok? Então vejam, Deus fez com o sábado o que não fez com nenhum outro dia. Depois que Ele terminou a criação, Ele descansou, não porque Ele tivesse cansado. Ele abençoou e Ele santificou. Ele separou. Santificar quer dizer separar para um fim especial. Separou o sábado para um fim especial. Essa é a segunda razão de por que guardar o sábado. Porque Ele fez com o sábado o que não fez com nenhum outro dia. E eu fico pensando aqui na história da criação do mundo. Quando você toma a sua Bíblia e vê Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia fala sobre a criação do mundo, você vê uma coisa interessante, né? O capítulo 1 de Gênesis foi escrito em forma de poesia. A nossa poesia aqui geralmente tem rima, né? A poesia hebraica nem sempre tinha rima, ou quase nunca tinha rimas, né? Mas tem uma coisa interessante, ele usa aqui no capítulo 1, que é escrito em forma de poesia, um recurso da literatura chamado quiasmo. O que é o quiasmo? É quando você faz comparações e no final deixa uma coisa exclusiva para que o que você falou antes lance luz sobre aquela coisa. Dê uma olhadinha comigo. No primeiro dia, Deus cria a luz, haja luz. No 4º dia, Deus estabelece o sol, a luz e as estrelas. Luz. No 2º dia, Deus faz o firmamento. Ele separa águas lá em cima, né, em forma gasosa, e água aqui embaixo, terra, porção seca, né, e os mares, a porção das águas do ajuntamento. No 5º dia, Deus faz os pássaros para povoar o céu e faz os peixes para a água. No 3º dia, Deus então cria as plantas. Produz a terra, alimento e tal. No 6º dia, Ele cria os animais que vão depender dessas plantas para sobreviver e o homem também. E no 7º dia, que ficou sozinho, ou seja, quiasmo. O que foi feito antes lança luz sobre aquele assunto. Se você tiver uma Bíblia igual a minha em sua casa, ou qualquer uma Bíblia que você tenha, vai ver que o relato da criação não termina em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ele invade o capítulo 2 e vai até o versículo 3. Por quê? Porque quando você lê todo esse relato aqui, vai perceber que tudo foi dito para lançar luz sobre o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. Que fala que Deus é o Criador de tudo, né? E por isso Ele descansou, abençoou e santificou. Outro dia, conversando com alguém, a pessoa falou assim, mas vem cá, então Deus amaldiçoou os outros dias? E isso é uma interpelação, no mínimo, ignorante. Não, Deus não amaldiçoou nenhum dia. Mas o dia que Ele santificou foi o 7º, a quem Ele chamou de sábado, cujo significado é cessação. Você vai ver na Bíblia, não tem nome para nenhum outro dia. Tem 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Mas o sábado Deus deu um nome, Shabá, cessação, descanso. Percebe? Essa é a segunda razão de por que guardar o sábado. Ainda tratando desse assunto, alguém outro dia questionou, vem cá, e como nós sabemos se estamos guardando mesmo o 7º dia da semana, aquele que Deus guardou, se ainda continua, se de fato a gente está guardando o 7º dia da semana?
Deixa eu explicar uma coisa. O ciclo semanal nunca mudou. Você não tem isso escrito em lugar nenhum. Embora tenhamos mudado do calendário juliano para o calendário gregoriano, isso não alterou o ciclo semanal. Alterou datas, ok? Uma correção que foi feita do nosso calendário aqui no Ocidente. Embora Josué, na sua oração, tenha parado o Sol e a Lua, isso não alterou o ciclo semanal. Quando o Sol e a Lua pararam, e claro, essa é uma forma de nós entendermos que quem para é a Terra, né? Quando isso aconteceu, não alterou, porque na hora que ele começou a movimentar-se de novo, continuou o ciclo do dia e da semana. Você vai ver que os judeus têm um calendário próprio, né? Os islâmicos também têm um calendário próprio, eles contam a partir da Égira, né? A invasão de Meca, comandada por Maomé e um grupo de guerrilheiros para poder estabelecer o islamismo. Eles têm um calendário próprio, mas não mudou o ciclo semanal. Então o ciclo semanal é o mesmo. Não tem registro na história. Nunca ninguém disse que mudou. Algum dia aconteceu, o dia amanheceu o dia e dizer, não, hoje a segunda não vai ser mais segunda, vai ser domingo. Isso nunca aconteceu. Então, pode ter certeza, o sétimo dia continua sendo o mesmo sétimo dia, igual daquele que Deus estabeleceu ao concluir a criação. Ok? A terceira razão de por que guardar o sábado. O sábado é uma instituição pré-lapsariana. O que é isso? Né? Lapso, engano, erro, pecado. A teologia explica, tomou essa palavra, né, e essa frase, pré-lapsariana. Ele foi instituído antes que houvesse o pecado. Olha que razão você tem para guardar o sábado. Ele é uma instituição que veio existir antes do pecado. Não houve nenhuma necessidade, não houve nenhuma necessidade de correção para Deus estabelecer o sábado. Não houve nenhum erro para Deus poder estabelecer o sábado. Nem foi também porque Deus estava cansado ou porque o homem estivesse cansado que Deus estabeleceu o sábado. Percebeu? Porque, afinal de contas, você vai concordar comigo que Deus não se cansa. E o homem foi criado na sexta-feira, na parte da tarde, nós presumimos, né? De manhã ele fez os animais que rastejavam, né? Sobre a terra, os animais silvestres, os animais domésticos, e à tarde simplesmente tem criado o homem. O homem não estava cansado. Então o objetivo primordial, primeiro do sábado, e a terceira razão de por que guardar o sábado, não é porque o homem tem que descansar por estar cansado, não é porque tem que corrigir algum erro, não. É para adorar a Deus. Fomos feitos para adorá-lo. E Deus deixou isso bem claro ao criar o sábado, depois de 6 dias da sua criação. E outra coisa, Deus não criou tudo apenas em 6 dias. Ele criou também o sétimo dia. Ele criou mais algo mesmo depois do 6º dia, que foi o sétimo, né? E ele descansou, entre aspas. Na verdade, ele sentiu prazer em sua criação, da mesma forma que o homem deveria ir adorá-lo nesse dia, mesmo sem estar cansado. Então, essa é a terceira razão do porquê guardar o sábado. O sábado, como o casamento e como outras coisas mais, é uma instituição pré-lapsariana. Ok? Não tinha nações, portanto não foi criado para os judeus ou para Israel. Não tinha religiões, portanto não foi criado para Batista do sétimo dia, Anabatistas sabatarianos, Adventistas do sétimo dia. Não existia isso. Foi criado antes que existissem nações e religiões. Então, essa é a terceira razão de por que guardar o sábado, ok? Quarta razão de por que guardar ou observar o dia do sábado. Porque é no sábado que Deus trabalha para mim. Parece paradoxal, mas não é. Lembra-se de que Jesus estava curando em dia de sábado, e ele fazia isso para corrigir, né, o conceito farisaico de guarda de sábado, do sábado. E ele curou um cego, e alguém veio criticá-lo por isso. Ele cuspiu, fez lodo, aplicou nos olhos, e era dia de sábado. O interessante é que o Evangelho faz questão de frisar isso, que era dia de sábado, porque Jesus queria mostrar a forma correta de se observar o sábado. O sábado é dia de fazer o bem, e trabalhar para Deus, né, em outras palavras. Quando ele fez isso, e vieram criticá-lo, ele falou uma frase interessante: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se houve algum sábado na história que Deus repousou, descansou, foi aquele primeiro sábado depois da criação. Ou então, até que houvesse o pecado. A Bíblia não diz quanto tempo passou até que o pecado existisse. Porque depois que o pecado entrou no mundo, Deus parou de descansar no sábado. É no sábado que ele vem trabalhar para você e para mim. Por isso que ele pede para a gente parar. Veja essa analogia.
você tem um carro, seu carro quebrou, você vai para a oficina, a igreja, o mecânico diz, bom, vamos consertar o seu carro. Você dirige, que enquanto você vai dirigindo nos seus afazeres, eu vou consertando. É assim? Não é. Você para, deixa o carro na oficina e o mecânico entra em ação. O carro é a sua vida. A oficina é a igreja. E o mecânico é Deus. É no sábado que Deus trabalha para mim. Enquanto eu descanso por uma ordem dele, ele vai restaurando tudo aquilo que eu destruí durante a semana. Então essa é a quarta razão para guardar o sábado. Porque o sábado é o dia que Deus trabalha para mim. Enquanto eu descanso, enquanto eu paro o meu carro, o mecânico Deus vai consertando aquilo que eu destruí durante a semana. À medida em que trabalhava, em que atendia às demandas da vida moderna. Essa é a quarta razão de por que guardar o sábado. Por isso Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quinta razão de por que guardar o sábado. O sábado é um santuário no tempo. Antes que houvesse qualquer ideia ou conceito de local de adoração, Deus criou o sábado. 24 horas para você adorá-lo. E aí, isso independe de você estar preso ou livre, de você ser rico ou pobre, de você estar aqui ou em qualquer parte do mundo. Isso independe inclusive do fuso horário. Porque, por exemplo, enquanto é dia aqui, é noite ali, no outro lado do mundo. Quando chegar às 24 horas do sábado lá, também passa a se guardar ali. O fuso horário não tem nada a ver com a guarda do sábado. Entende? Por quê? Porque o sábado é um santuário no tempo. E todos podemos ter chance, mesmo não tendo um santuário, um templo, uma congregação, um lugar para ir, todos temos 24 horas. E podemos adorar a Deus nesse tempo. Olha que sabedoria. Olha que coisa impressionante. Então essa é a quinta razão de por que guardar o sábado, porque ele é um santuário no tempo. Deus fez isso a propósito. Sexta razão de por que guardar o sábado. O sábado é o mandamento da graça. Quando muita gente que não guarda o sábado não tem noção do que significa descansar e repousar no sábado, fala que ele é um fardo, né, que ele é uma desgraça, que ele é um problema. Os que descansam no sábado sentem a alegria de reconhecer Deus como seu Criador, de saber que está no santuário, no templo, e sente satisfação pela comunhão com o seu Deus. A sexta razão é porque é o mandamento da graça. Como que o sábado é o mandamento da graça? Quero que você siga o meu raciocínio. No primeiro mandamento diz, não faça isso. Não farás para ti imagem de escultura. No segundo, não terá outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tome o nome de Deus em vão. Ou seja, tudo aquilo que se refere a Deus, né? Tudo aquilo que é sagrado, não deve ser levado em vão. Porque nome na Bíblia não é nome como nós entendemos, né? É caráter. É aquilo que se refere a Deus. Quando alguém diz que é crente e faz coisas erradas, ele está tomando o nome de Deus em vão. Porque as pessoas olham para ele como alguém que é crente. Percebe? Então vejam, todos os mandamentos começam com um não. À exceção do quinto mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. E do quarto que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o mandamento da graça. Por que é da graça? Primeiro, ele não começa com um não. Segundo, Deus deu o sábado quando o homem não tinha feito nada. O homem não ajudou Deus a criar o mundo. Mesmo assim, não tendo ajudado, não estando cansado, Deus falou, pronto, você já vai começar sua vida de férias. Já vai começar o sábado descansando. É de graça. Você não fez nada para merecer esse descanso. Da mesma forma, a salvação. Você não tem que fazer nada para merecer a salvação. Apenas crer. Quando você tem que praticar alguma obra boa, você pratica porque foi salvo, não para ser salvo. Ou seja, isso a gente chama de quê? Graça. O sábado é o único mandamento que você pode chamar o mandamento da graça. Até porque você fala assim, Senhor, e como é que eu vou me sustentar, sustentar minha família? Fique tranquilo. Enquanto você descansa, enquanto você não faz nada por uma ordem minha, não faça nada, repouse, eu vou cuidar de você. Está aqui, ó. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, eu vou te sustentar se você for obediente a mim. E a obediência aqui está lidando diretamente com a observância do sábado. Percebeu? 58 de Isaías, versículo 13 e 14. Então o sábado é o mandamento da graça. É o único que, da mesma forma que a salvação é de graça,
ele também, você pode descansar que Deus vai te sustentar. Olha que coisa interessante, olha que motivo você tem para guardar o sábado. Esse na verdade é o sexto motivo, né? Não seria isso exatamente o que Paulo estava escrevendo? Paulo, ou como alguns não aceitam que é Paulo o autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus estava escrevendo no capítulo 4. No capítulo 4 o autor de Hebreus está falando de descanso. Descanso em Deus pela fé. Lá ele não está falando de guarda de sábado, ali não tem uma ordem para guardar o sábado, é claro. Mas ele está fazendo uma comparação, dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que alguns descansaram, da mesma forma que Deus descansou de suas obras, capítulo 4, verso 1, depois verso 9 e 10 de Hebreus, da mesma forma que na alguma parte da Bíblia manda descansar o sábado, aqueles que aceitam Cristo, aqueles que aceitam o Evangelho, também entram no descanso de Deus pela fé. Então, a analogia que Paulo faz é essa, mostrando que, da mesma forma que quando você aceita Cristo, a salvação é gratuita, é a graça que entra em ação, o mandamento do sábado diz a mesma coisa. O único mandamento que é o mandamento da graça. E sétima razão de por que guardar o sábado é pela seguinte, tanto no chamado Velho Testamento, como no Novo Testamento, as orientações para se guardarem o sábado, independente de quem seja você, de qual nação você é, e qual religião, está aqui claro. Quero ler com você, e aí eu faço questão de ler alguns textos que vão certamente nos esclarecer. Primeiro texto, Isaías capítulo 56, versículo 6. Veja, Isaías capítulo 56, versículo 6. O profeta escreve sobre esse assunto para não deixar nenhuma dúvida de quem deve guardar o sábado. Veja, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Estrangeiro é todo aquele que não era de Israel. Então a guarda do sábado, vou ler daqui a pouquinho, orientando a guardar o sábado. Não era só os israelitas. Olha a clareza do texto. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, o caráter do Senhor, as coisas referentes ao Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Ele está falando dos estrangeiros. Não é o povo de Israel. Então essa ideia de que foi dado para o povo de Israel guardar o sábado não tem fundamento bíblico. Pelas razões que já falamos aqui anteriores, é uma instituição pré-lapsariana, antes do pecado, né? É uma vacina contra a teoria da evolução, reconhecimento de que Deus é o Criador. Olha quantas razões. Aí vem a sétima aqui. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor. Toda pessoa que não era israelita era chamada de gentil ou estrangeiro. Se eles se achegarem ao Senhor, eu vou repetir aqui a parte interessante do verso que é: sendo deste modo servos seus, que abraçam a aliança e que guardam o sábado. Se não fosse para guardar o sábado, pessoas que viessem de outras nações, fosse só para Israel, não tinha necessidade de Deus mandar os estrangeiros guardar o sábado. Percebe isso? Então, todos que se achegam ao Senhor, eu levarei a minha congregação ao meu santo monte. É o verso subsequente. Isaías 56, verso 6. E aí, quero levá-lo ao Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 8. Jesus falando ali com os fariseus, e sempre que Jesus trabalhou esse fator do sábado com os seus ouvintes, era porque ele fazia no sábado aquilo que os fariseus não faziam. E aí, eles sim, tornavam o sábado um fardo. Deus não. As orientações que os fariseus criaram sobre o sábado, e se não falha a memória, tinha cerca de 38 orientações sobre o mandamento do sábado, né? Dentre elas um absurdo, como por exemplo, o fariseu não comia o ovo de galinha normal. Por que ele não comia o ovo? Porque ele não tinha certeza que aquele ovo tinha sido colocado no sábado. Se foi, estaria transgredindo. Isso é um absurdo. Isso aí não está na lei, né? Ele, por exemplo, não podia andar mais do que um tiro de pedras, né? E ele até criava recursos. Ele andava até determinado lugar, sentava um pouquinho, depois de alguns minutos e pronto, eu habitei aqui, então a partir daqui eu posso andar mais outro tiro de pedra. A jornada de um sábado, conforme a própria Bíblia diz, né? A jornada de um sábado é uma ação criada pelos fariseus, entenderam? Então vejam, eles sobrecarregaram o sábado. E Jesus, como disse antes, fazia questão de curar no sábado para dar ao sábado a dimensão correta. Como se deve guardar o sábado. Nesse episódio aqui, de Mateus 12, os discípulos saíram com Jesus da sinagoga. Ele ia no sábado para a sinagoga porque era seu costume. Porque ele sabia que o mecânico estaria lá
no sábado, alimentando e trabalhando por aqueles que fossem adorá-lo. Jesus ia. Os judeus tinham o costume de não comer no sábado de manhã, só comiam quando voltasse da sinagoga. Então, os discípulos voltavam com Jesus da sinagoga, possivelmente em Cafarnaum, se dirigiam à casa de Pedro, talvez, e ali lançavam mão em cima dos campos e tiravam pequenos galhos, espigas de trigo, e eles debulhavam na mão para ir comendo. Os fariseus vendo aquilo criticou. E aí Jesus falou aquela célebre frase que diz, olha, misericórdia quero e não holocausto. Se vocês entendessem isso, não condenariam os inocentes. E aí afirmou no verso 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Os que não guardam o sábado usam esse texto para dizer que por isso não guardam o sábado. Mas não é o contrário. Se o Filho do Homem é Senhor do sábado, em algumas outras partes, em outros evangelhos e em outras traduções fala também do sábado, se ele é o Senhor do sábado, então o sábado pertence a quem? A ele. Ele é o Senhor. E isso está em conformidade com o que está escrito em Isaías 58. Eu recitei para vocês aqui. Né? Se não fizerem o que é os seus próprios olhos no meu santo dia, mas chamaram o sábado dia deleitoso, digno de honra, e o honrares. É isso que está escrito lá, em conformidade com o que Jesus falou aqui. Então Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O homem tinha necessidade de descansar no sábado. Por isso o Filho do Homem é o Senhor, é o dono do sábado. Então o sábado pertence a ele. Ok? E aí eu quero ver mais outro texto aqui para a gente ir encerrando. Atos dos Apóstolos, quando você começa a ler ali, vai ver os apóstolos se dirigindo para a sinagoga no sábado, e não era só porque os judeus estavam ali e eles queriam convencê-los a respeito de que Jesus era o Messias. Você lê na experiência de Atos 16, por exemplo, Paulo chegando em Filipos, uma cidade da Macedônia, não tinha sinagoga de judeus, eles tinham também o costume de só estabelecer uma sinagoga quando tinha a partir de 10 famílias judias. Então Paulo chegou em Filipos, ele e seus companheiros, e era sábado, não tinha uma sinagoga, e aí ele fez o quê? Diz o texto aqui que ele foi para a beira do rio, onde julgou ter um lugar de oração. Atos 16, a partir do versículo 11, Paulo em Filipos foi para a beira do rio, onde ele julgou ter um lugar para oração. Outro dia, conversando com alguém que não guarda o sábado, falou assim, não, Paulo disse trabalhar todo dia e toda noite para não ser pesado a teu irmão. Paulo não disse isso. Paulo disse trabalhar dia e noite, todo dia e toda noite não. Inclusive, a Bíblia cita que ele era fabricante de tendas, ele trabalhava para sobreviver também. Mas no sábado, lá em Filipos, por que ele não foi fabricar ou vender nenhuma tenda? No sábado ele parou. Não tinha sinagoga de judeu. Ele não tinha que ir para uma sinagoga convencer o judeu de que Jesus era o Messias. Ele guardava o sábado. Por isso o texto diz, ele foi para a beira do rio, onde julgou ter um lugar de oração. Porque sábado é dia de encontro com Deus. E quando ele chegou lá, encontrou várias mulheres que estavam reunidas, e ali Lídia se converteu, inclusive, diz o relato bíblico. Aí você vai ler as demais partes do livro de Atos dos Apóstolos e vai encontrar exatamente o que o texto, a Bíblia diz sobre esse assunto, mostrando que a sétima razão de que porque guardar o sábado é uma instituição divina, com uma orientação para ser guardada tanto no Velho como no Novo Testamento. Temos muito a tratar ainda sobre esse assunto. Em outros vídeos nós falaremos. Por enquanto eu quero dizer que você deve ler a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que enquanto você lê o autor está presente.